Bom dia, pessoal. Hoje é dia 18/8/2021. Eu sou Evandro Fioravante, do Império dos Bots, e quero apresentar para vocês neste momento a nova versão do robô Dylion, que é a versão 2.1. Eu irei explicar neste vídeo aqui de forma completa a funcionalidade de todos os parâmetros existentes no robô. Esse robô ele funciona tanto para o mercado de B3 quanto para o mercado de Forex, tanto para a conta NET quanto para a conta RED. Para quem não sabe a diferença entre conta NET e conta RED, eu irei explicar neste vídeo. Tá? A conta NET ela possibilita apenas que você utilize ativos diferentes para que você possa operar com o mesmo robô. Tá? Na conta RED, você já consegue operar com o mesmo ativo ao mesmo tempo, alterando apenas o número mágico do robô. Tá? Se vocês verificarem aqui na parte do cabeçalho, na parte superior aqui da plataforma MetaTrader, vocês vão observar que tem um nome escrito Netting. Quer dizer que essa conta é uma conta NET. Caso estivesse escrito RED, seria um tipo de conta RED, tá? A conta NET ela pode ser chamada também de conta alavancagem, tá? E a conta RED também pode ser chamada de conta posição. Isso depende da nomenclatura utilizada pela corretora de vocês, tá? O robô ele funciona em todas as corretoras, tanto do mercado de B3 quanto do mercado de Forex. Eu vou simular aqui para vocês entenderem a diferença da conta NET para a conta RED. Alguém até tinha me perguntado sobre isso e tinha solicitado que eu fizesse um vídeo, quando eu fizesse um vídeo explicando sobre o robô, que eu pudesse fazer uma explicação, uma explanação sobre essa parte dos tipos de conta, tá? Então vamos lá. Essa aqui é uma conta NET. Eu coloquei um gráfico aqui, né, do mini índice, um IV21. E quero usar também, por exemplo, o dólar, tá? O WDOV21, tá? O que eu faço nesse caso? Eu venho aqui, arquivo, novo gráfico, e coloco o WDOV21. Então, eu coloquei aqui um outro ativo, tá? Seria o WDO... deixa eu ver qual que é o ativo atual. Eu vou usar o ativo de séries contínuas, WDO cifrão N, tá? E vou colocar o WDO cifrão N aqui. Esse ativo aqui é somente para séries contínuas, somente para backtest, tá? Eu só estou colocando aqui como um exemplo, mas vocês têm que usar o ativo da letra atual daquele ativo que vocês vão operar, tá? Então vamos lá. Eu estou colocando aqui o mini índice e coloquei também o mini dólar, tá? Então eu vou e instalo o robô aqui, tá? Também nesse ativo do mini dólar e dou OK. Eu tenho então o ativo do mini índice instalado nesta janela e tenho o ativo do mini dólar instalado nesta janela. Se eu clicar aqui neste quadradinho, aqui nessa opção, eu consigo organizar as janelas, então elas ficam lado a lado, tá? Então eu tenho o mini índice de um lado e o mini dólar do outro. Vocês podem observar que são ativos diferentes, então dessa forma eu posso trabalhar em conta NET. Agora vamos supor que eu queira usar um mini índice aqui nessa janela e na outra janela aqui, ó, eu quero usar também o mini índice. Eu consigo fazer isso na conta NET? Não, eu só consigo fazer isso em conta RED. Mas tem um porém. Vocês podem observar aqui no painel que desse lado eu tenho o número mágico 100 e deste lado eu também tenho o número mágico 100, tá? Então a conta RED ela diferencia um ativo os robôs através do número mágico. Então, apesar de os ativos serem iguais, os números mágicos devem ser diferentes, porque o robô irá observar e verificar que os ativos são iguais, então ele vai passar para a segunda informação para verificar a diferença entre este robô da esquerda e o robô da direita. A informação que ele vai observar é o número mágico. Então, no caso, eu acessando aqui o robô, eu tenho aqui a opção de número mágico, eu posso alterar para qualquer número com 3 dígitos. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui 101, tá? Então eu tenho 100 de um lado e 101 do outro. Dessa forma o robô vai poder operar com o mesmo ativo ao mesmo tempo, usando configurações diferentes, evidentemente em cada um dos robôs, porém ele vai conseguir
se diferenciar através do número mágico. Mas isso, repetindo, somente se for conta Red, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui um painel gráfico, tá? Que apresenta aqui na primeira informação o ativo e o número mágico, o lucro do dia, que é o lucro em dinheiro que você ganhou no dia, o lucro que você ganhou na semana e o lucro que você ganhou no mês. O lucro da operação é o lucro corrente, é quanto que você está ganhando ou perdendo na operação vigente, tá? O preço médio, ele vai apresentar a informação de onde está o preço médio. Volume é a quantidade de contratos. A data e a hora atual, ó. Hoje é dia 18/8, agora são 10 horas e 14 minutos, tá? A posição atual, se você está zerado, se você está comprado ou vendido. Esse saldo de garantia da operação e saldo de garantia do dia, porcentagem de compra, porcentagem de venda, eu irei explicar porque preciso explicar primeiramente um dos parâmetros que estão que está dentro do robô, tá? Então, explicando os parâmetros que estão dentro do robô, depois eu volto a explicar essa parte aqui do painel. Acertos total do dia é quantos acertos você teve, da quantidade total de trades que você fez no dia, é que ele mostra a porcentagem de acertos, tá? Assim como o acerto total da semana, acerto total do mês, e tem o DX superior e o DX inferior, tá? Então esse DX superior e DX inferior é somente para a estratégia afastamento DX. Este robô possui 4 estratégias: afastamento DX, contagem de candles, alinhamento de médias móveis, tá? E o virado de high-low. Essa informação aqui do DX superior e inferior é somente do afastamento DX. Então eu tenho uma média central e tenho uma média superior e uma média inferior. Aqui ele está mostrando o DX inferior, porque neste momento o preço está abaixo da média central. Então ele está mostrando qual que é a distância que você está da média central nesse momento, tá? Então tá mais ou menos essa distância em pontos aí, ó, que ele está calculando, tá? Assim como ele mostra também, caso o preço esteja acima da média central, ele vai mostrar a distância da média central para o preço atual. Isso ele vai mostrar no DX superior. O próximo candle é quantos segundos faltam para abrir o próximo candle. A meta diária, caso você alcance a meta do dia, a meta diária do dia em dinheiro, ele vai apresentar a informação aqui, tá? Se o lucro do dia foi batido ou se a meta do dia não foi batida, tá? Você tem aqui um botão para comprar, que você pode comprar também diretamente. Se você quiser fazer uma compra, de repente se você viu alguma oportunidade de entrada, você pode clicar nesse botão comprar. Você também pode vender, com esse botão vender. Você pode fechar tudo, caso tenha várias operações abertas e você queira fechar todas as posições. Você pode clicar na opção fechar tudo. Isso aqui é uma boleta, tá? Que vocês podem utilizar também. O robô opera de forma automática, evidentemente. Porém, você também tem essas opções aqui, caso você queira fazer algum tipo de operação manual. Parar o robô vai parar de operar, tá? Ele não vai fechar as posições abertas, ele vai somente impedir que novas entradas ocorram durante o andamento do pregão. E você tem a opção de desligar o painel. Se você quiser desligar, o painel aqui desaparece. E depois você clica em ligar se você quer que ele volte a aparecer, tá? Eu vou entrar aqui nas configurações do robô. O robô possui aqui 4 estratégias, afastamento DX, tá? O afastamento DX, você tem o virada de high-low, você tem o alinhamento de médias e você tem um contagem de candles, tá? Vamos lá. Primeiramente, o afastamento DX é essa opção que está aqui na tela, tá? Chegando aqui nas propriedades, eu irei explicar como é que funciona, tá? Você tem aqui as propriedades do gráfico, você pode aumentar ou diminuir a escala, você pode colocar grade, false ou true, você pode ou não que ele tenha grade, você pode colocar uma cor da grade, você pode colocar se você quer a opção de ter linha ASCII, a cor da linha ASCII, se você quer que tenha a opção da linha BID, a cor da linha BID, a linha do último preço, que é o preço last, se você quer ou não que seja exibido, tá? A cor da linha do último preço, a cor do primeiro plano, a cor do fundo do gráfico, a cor do candle de alta, a cor do candle da barra de alta, a cor do candle de baixa, a cor da barra de baixa, e se você quer que ele desenhe linhas no gráfico, tá? Todas as operações abertas
vão ter linhas que eu desenvolvi aqui, né, para mostrar onde está o take profit, onde está o stop loss, onde estão também os aumentos de posição, o gradiente linear, as opções existentes no robô. Então aqui você tem essa opção que você pode habilitar ou desabilitar essa opção de desenhar linhas no gráfico. Como as setas da operação que você pode ou não colocar atrás do gráfico. As setas da operação são as setas de compra e de venda. Caso você queira que elas fiquem atrás do gráfico para que não atrapalhe a sua visualização do gráfico, você pode deixar essa opção como sim, tá? O time frame, que é o tempo gráfico do robô, tá? O tempo gráfico de dentro do robô, que o gráfico que está aqui do lado de fora irá obedecer esse tempo gráfico que está dentro do robô. Então aqui, por exemplo, vou colocar aqui 1 minuto, tá? Ó, ele mudou para o gráfico de 1 minuto. Eu não consigo mudar para o gráfico de 5 minutos, ó, porque dentro do robô ele está no gráfico de 1 minuto. Então o gráfico externo ele vai refletir nesse parâmetro aqui do robô. O relógio das operações, você tem a opção de ligar ou desligar, tá? Então se você ligar o relógio, é necessário que você configure esses 3 horários, que é o horário de início das entradas, de encerramento das entradas e de zeragem. Caso o relógio esteja desligado, essas opções aqui não irão funcionar, tá? Essas opções de horários. Então eu quero ligar, o horário de início das entradas é quando o robô vai começar a fazer operações no dia. No caso aqui está 9h30, tá? Você pode mudar. O horário de encerramento das entradas é o último horário em que o robô pode fazer uma entrada no dia. E o horário de zeragem é quando o robô vai finalizar ou zerar todas as posições que encontram-se abertas naquele momento. Então ele pode dar uma entrada até 16h30, é o horário limite de ele dar uma entrada. Porém, você tem que configurar um horário que ele vai zerar todas as posições abertas. No caso aqui eu coloquei às 17 horas como exemplo, tá? Tem horários de intervalos, existem 3 horários. São horários em que o robô não irá fazer novas entradas, tá, pessoal? Não pode fazer novas entradas nesse horário. Se você entrar nesses horários de intervalo já posicionado, o robô vai continuar posicionado. Ele só não vai fazer novas entradas durante esse horário, caso você não tenha a posição aberta. Por exemplo, eu posso colocar aqui que das 11 ao meio-dia, eu não quero que o robô faça operações. Então, caso chegue às 11 horas e não tenha a posição aberta, entre 11 horas e meio-dia o robô não vai fazer novas entradas, tá? Aqui você tem até 3 opções. Você pode escolher aqui os dias de operação também, tá? Os dias ligados quer dizer que os dias que o robô vai operar. Se algum dia que você não quiser operar, é só você desligar. Por exemplo, eu posso desligar sexta-feira, não quero que o robô opere de sexta, tá? Você também tem a mesma coisa que são os meses de operação. Por exemplo, eu não quero operar neste mês mais. Aí eu desligo. Então eu não quero operar. Vamos colocar o mês certo, né? O mês de agosto. Vamos supor que eu não queira operar mais no mês de agosto. Eu posso desligar, tá? Agora eu tenho as configurações gerais. Eu tenho um painel gráfico, que é este painel, que você pode ligar ou desligar. Você tem a opção também de ter painel com boleta ou não. A boleta é essa parte de baixo. Por exemplo, eu posso desligar a boleta. Ó, desligando, ó, a boleta desaparece, tá? Vou voltar aqui, vou ligar aqui a boleta novamente. Existem 3 painéis gráficos aqui, 1, 2 e 3. A diferença é o tamanho, você precisa verificar qual que se adequa melhor à sua resolução de tela. Ó, esse 2 já é maior, tá vendo? E o 3 é maior ainda. Então depende da sua resolução de tela. Quem tem Mac, por exemplo, é provável que necessite usar esse painel número 3, tá? Mas um dos 3 vai encaixar na sua resolução de tela. O nome da configuração é essa informação que aparece aqui em cima no painel. Por exemplo, posso colocar robô Dylion, por exemplo, tá? Ó, já aparece aqui. Vamos lá. Eu tenho também a opção do número mágico. O número mágico é aquele número que identifica o robô, que nem eu falei, né? Você tem a opção de colocar, tem que colocar no máximo 3 dígitos, tá? Se colocar, por exemplo, 4 dígitos, ele vai dar erro. Feeding das ordens, você tem a opção de retornar tudo parcialmente e tudo ou nada, tá? Como é que ele funciona? Vamos supor que você queira executar 10 contratos.
lá no book de ofertas só tem, no book de ofertas, só, naquele momento só tem, por exemplo, 5 contratos naquele preço que você quer executar. O que ele vai fazer? Ele vai executar os 5, depois mais um, depois mais 2. Ele vai executando até completar a quantidade de contratos que você quer. O tudo parcialmente, ele é da seguinte forma. Vamos supor que você quer executar 10 contratos, mas lá no book de ofertas só tenha 5. O que ele vai fazer? Ele vai executar os 5 e vai ignorar o restante, tá? Isso é o tudo parcialmente. E o tudo ou nada você quer executar 10 contratos. Lá no book de ofertas só tem 5, então ele não vai executar a sua ordem. Ele só vai executar caso tenha no mínimo a quantidade de contratos que você quer. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você utilize a opção retornar, tá? Eu coloquei return aqui em inglês, mas significa retornar, tá bom? O sleep page só funciona para o Forex, tá? É o preço, é a diferença do preço que você quer executar a ordem e do preço que foi executado, tá? Vamos supor que você queria executar no 100 mil, mas ele acabou executando no 100.100, por exemplo. Teve um desvio muito grande do preço que você queria. Aqui você pode definir o desvio que você quer. Por exemplo, eu só quero que ele faça a entrada caso o desvio seja de no máximo 50 pontos, tá? Você pode definir, mas isso aqui só funciona no Forex, tá? O spread máximo aceita. O spread é a diferença entre o preço ASCII, que é o preço que você vai quando você está comprado, né, e você quer fazer uma venda, porque você está comprado e quer fazer uma venda, você usa o preço ASCII. E quando você quer fazer uma venda, você usa o preço BID. A diferença entre o preço ASCII e o preço BID é o spread, tá? Aqui você pode colocar um spread máximo aceito. Lembrando que na B3 normalmente o spread é mais baixo, mas no Forex, dependendo do ativo e do horário que você for operar, a diferença pode ser muito alta, tá? O spread pode ser muito alto e pode prejudicar o seu trade, tá? Então a parte do spread é uma parte muito importante, principalmente para quem opera no mercado de Forex. A latência máxima aceita, tá? Que é o tempo em milissegundos que o robô que a ordem vai ser executada na corretora. Então aqui no caso, no meu computador neste momento está 12.1. Significa que ele vai demorar 12.1 milissegundos para a ordem ser executada. Aqui você pode definir a latência máxima aceita, tá? Ou seja, se a latência for muito alta, você pode ter algum problema na execução da sua ordem. Tá? Mas assim, você tem que saber que existe uma diferença da B3 para o Forex. Normalmente o Forex, a latência costuma ser mais alta mesmo, mas é por causa da característica do mercado, sendo que o mercado de B3 é um mercado de leilão e o mercado de Forex é um mercado descentralizado, tá? Eu tenho aqui também a entrada no leilão, que você pode ligar ou desligar, tá? Por exemplo, aqueles que costumam operar às 9 horas da manhã no mini índice, tá? Exatamente às 9 horas é o momento em que o mercado abre, tá? Às vezes o mercado não abre exatamente às 9 horas. Às vezes ele pode abrir às 9h01, 9h02, 9h05, tá? Às vezes ele tem um atraso na abertura. Então, por causa desse atraso, o robô pode considerar alguma operação do leilão e fazer a entrada no leilão de abertura, por exemplo, ou até no leilão de fechamento. Dependendo também de algumas notícias que ocorrem durante o dia, o robô costumam ter leilões durante o andamento também do pregão. Então aqui você tem a opção de escolher a entrada no leilão ou não, tá? Mas isso aqui com certeza quem vai sentir mesmo essa funcionalidade é para quem opera exatamente às 9 horas da manhã. Tá? Quer operar exatamente na abertura do mercado. Então, se você não quer que o robô considere algo, né, relacionado ao leilão, você pode desligar essa opção, que eu não quero que entre no leilão. Isso aqui só funciona para o mercado de B3, tá? Não funciona para o mercado de Forex. O mercado de Forex não é um mercado de leilão, tá? Tipo de operação, você pode escolher se você quer operar só compra, só venda ou compra e venda. Entradas seguidas na mesma direção. Você pode colocar, vamos supor que eu coloque 2 aqui. Quer dizer que o robô ele pode fazer no máximo 2 compras seguidas. E a próxima ele tem que ser venda. Ele pode fazer no máximo 2 vendas seguidas. A próxima tem que ser compra.
Então aqui eu coloco as entradas seguidas na mesma direção. Parar após X trades por dia. Eu posso definir, eu quero que o robô faça no máximo 2 trades no dia e depois ele pare de operar. Então eu posso definir isso também. Contratos, né? Você tem aqui, por exemplo, mini índice, mini dólar. Eu vou usar 1, 2, 3, 4, né? É assim que você trabalha no mini índice, mini dólar, por exemplo. Em ações, você vai trabalhar com R$1. R$1, por exemplo, 1,5, quer dizer, com R$1,50, tá? Vamos lá, R$10,05. Não, desculpa, eu tô confundindo com Take Profit Stop Loss, tá? Aqui, quando você estiver trabalhando com ações, você vai colocar, caso seja um ativo normal, você vai ter que usar lotes, 100, 200, 300, 400 e vai indo, tá? Caso você esteja utilizando o mercado fracionado, um ativo de mercado fracionado, por exemplo, uma Petro 4F, por exemplo, você pode usar lotes menores, 1, 2, 3, 4, pode usar quantidades menores. Agora, no mercado de Forex, que você pode usar, que a gente chama de micro lotes. Você pode usar, por exemplo, no Forex, tanto 1, quanto 0.1, quanto 0.01, tá? Então, você pode usar isso que a gente chama de micro lotes. O tipo de take profit você pode usar mercado ou na pedra, tá? Quando você coloca mercado, ele vai executar pode executar um pouco fora do preço que você definiu, porque é mercado. Quando você coloca na pedra, você está colocando no book de ofertas. Então você quer que seja executado exatamente naquele preço que você definiu, tá? Essa aqui é uma novidade aqui dessa versão 2.1. Take profit em pontos, stop loss em pontos, tá? Vamos supor, mini índice, 100 pontos, 200 pontos, 200 pontos, 300 pontos. Mini dólar, 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, tá? Agora sim, né? Que eu estava explicando, ações, R$5, 10,5, quer dizer, R$10,50 de take profit. Assim como no Forex também, que você vai usar em pontos, tá? No Forex é em pontos, é em points. 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos e vai indo. Mesma coisa para o stop loss. Take profit é o ganho, stop loss é a perda. Saída da operação mercado, ordens na pedra. É interessante deixar essa opção ligada caso você esteja utilizando ordens na pedra, porque quando você coloca na pedra ou no book, né, de ofertas, sempre acontece de alguma ordem pular, porque às vezes não existe aquele preço no book de ofertas. Por não existir aquele preço, ele acaba pulando. Então, caso essa ordem pule, você pode colocar que a saída da operação seja realizada no mercado, tá? Agora a gente vai falar da estratégia de afastamento de X, tá? Você tem 4 opções aqui de modo de operação: a favor da tendência, contra a tendência, toque na média e fechamento de candle. Então vamos lá. Como é que funciona aqui? Aqui eu acabei colocando o volume errado por causa do... ele vai dar erro de volume. Então vamos lá. Eu tenho a favor da tendência. Como é que funciona? Abrir um candle, esse aqui é um exemplo. Abrir um candle abaixo da média de cima e o preço subiu e tocou na média de cima, ele faz compra, tá? Abrir um candle acima da média de baixo, a média de baixo sempre é pontilhada, tá? Média de cima pontilhada, a média de baixo é pontilhada. Abrir um candle acima da média de baixo e o preço caiu e tocou na média de baixo, ele faz uma venda, tá? Você tem também contra tendência. Contra tendência, como é que funciona? Abrir um candle acima da média de cima, que nem esse aqui, por exemplo, e o preço desceu e tocou na média de cima, ele vai fazer uma venda. Abrir um candle abaixo da média de baixo, e o preço subiu e tocou na média de baixo, ele vai fazer uma compra, tá? E você tem a opção também de toque na média. Toque na média tocou na média de cima, ele faz venda, e tocou na média de baixo, ele faz compra, tá? E você tem a opção também de fechamento de candle. Fechou um candle acima da média de cima,
na abertura do próximo candle ele faz uma venda. Fechou um candle abaixo da média de baixo, na abertura do próximo candle ele faz uma compra, tá? Então essas são as 4 opções existentes para afastamento de X, tá? Vamos lá, você tem a opção também de entradas seguidas no mesmo candle, tá? Caso você queira que ele faça ou não entradas seguidas no mesmo candle, tá? Você pode ligar ou desligar essa opção. Quer dizer, saiu de uma operação, ele já pode entrar em outra seguida? Não, tem que esperar a abertura de um novo. Então, aqui você deixa essa opção desligada, porque eu quero que não faça entradas seguidas no mesmo candle. Você tem encerrar a operação na média central, caso você queira que ele encerre a operação na média central. Por exemplo, o robô vendeu aqui em cima, caiu, tocou nessa média azul, quero que ele encerre a operação. Assim como encerrar a operação na média contrária. Tocou na média de cima, vendeu, o robô caiu e tocou nessa média de baixo, ele vai fazer a saída da operação. Basta ligar essa opção. Você tem as propriedades da média móvel, que é essa média móvel. O período, né, quantos candles ele vai fazer o cálculo, no caso aqui 7. Deslocar, se você quer deslocar para a direita ou para a esquerda, positivo desloca para a direita e negativo para a esquerda. O método é o tipo de cálculo que ele vai, a média vai ser executada. O DX superior aqui 150, 150, ó, o DX inferior tem que ser sempre um número negativo. Então aqui quer dizer que ele está a 150 pontos de distância da média central para cima e 150 pontos de distância da média central para baixo. Você tem a cor da média superior, a espessura da média também, que você pode aumentar ou diminuir, a cor da média central, que é essa azul, a espessura dela, e a cor da média inferior, né, a espessura dela. Você tem também a opção de colocar o DX automático, que você pode ligar ou desligar, tá? O DX automático, ele faz um cálculo de acordo com o tempo gráfico aqui que você escolheu. Por exemplo, o tempo gráfico do cálculo DX não precisa ser o mesmo tempo gráfico que você está utilizando aqui no robô. Você pode colocar um outro tempo gráfico. Então ele vai pegar, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, quantidade de candles para cálculo DX 5, tá? Ele vai fazer um cálculo considerando a máxima e a mínima desses 5 candles, tá? Ele vai verificar qual é a maior distância, né, que tem, se é da máxima, se é a máxima ou se é a mínima, tá? E ali ele vai fazer o cálculo e vai calcular a distância aqui da média superior e inferior de forma automática, tá? Você tem aqui também o DX por horário, tá? Que você pode também escolher. No caso aqui, eu sugiro escolher um dos dois, ou DX automático ou DX por horário. DX por horário você pode definir. Por exemplo, entre 9 e 10 horas, eu quero que o DX superior seja 100 e o inferior seja menos 100. Entre 11 e 13, eu quero que o DX superior seja 200 e o inferior menos 200. Entre 14 e 16, eu quero que o DX superior seja 300 e o inferior menos 300. Então você pode colocar, por cada horário, eu quero que seja um DX diferente. O filtro de RSI, que você pode ligar ou desligar, tá? Você tem um período, quantidade de candles que vai fazer o cálculo. Você tem um tipo de preço, tá? Que ele vai fazer o cálculo também. Você tem 2 níveis de compra e 2 níveis de venda. Então, vamos supor que eu coloque aqui, nível de compra entre 80 e 70, ó, e nível de venda está entre 50 e 40, tá? Aqui eu tenho também a cor da linha e a espessura da linha. Então, eu vou ligar aqui o filtro de RSI só para mostrar como é que funciona. Tá? Então, eu tenho aqui um filtro de RSI. Então, eu tenho entre 80 e 70, ele só vai fazer compra. E entre 50 e 40, ele só vai fazer venda. Tá? Então, aqui você define os níveis que você quer. Vamos lá. Agora eu tenho aqui na média, eu tenho a média móvel secundária. Você pode ligar uma outra média móvel, tá? Caso você queira que a saída seja nessa média móvel secundária, tá? Que você pode configurar o período, o deslocamento, o método, o preço, tá tudo certinho. A cor da linha, a espessura da linha. Você tem a opção também nessa média móvel secundária de colocar a opção na saída da reentrada contra, tá? Saída na reentrada contra. Aqui então você tem a opção de ligar ou desligar o número da reentrada que você quer, tá? Então se você ligar o número da reentrada aqui, por exemplo, 2, quer dizer que quando chegar na reentrada 2, ele vai fazer a saída na média móvel secundária, tá?
Então aqui você pode definir qual que é a reentrada, quer dizer que é o aumento de posição que você quer que ele faça a saída, tá bom? Nessa média móvel secundária, tá? Vamos lá. Você também tem o filtro de vertex. O vertex ele é como se fosse um RSI. Para poder entender melhor, imagina como se fosse o RSI de forma tradicional. Então você tem a opção de ligar ou desligar o período, né, que é a quantidade de candles que ele vai fazer o cálculo, o nível superior e o nível inferior. Então vamos ligar o filtro de vertex aqui para ver como é que funciona. O vertex é simples. Se eu coloquei 10 e menos 10, quer dizer, acima de 10 aqui, ele só vai poder fazer venda e abaixo de menos 10, ele só vai poder fazer compra, tá? Então é assim que funciona o filtro de vertex, tá? Você tem a opção também. Agora a gente vai para a estratégia de virada de high-low. Para você poder usar a virada de high-low, você tem que trocar lá em cima a estratégia para virada de high-low, tá? Ó, agora mudou. Virada de high-low. Como é que funciona essa estratégia? Muito simples, tá? O high-low vem vindo, o high-low tá vindo positivo, tá vendo? Virou para negativo, ele faz venda. O high-low tá vindo negativo, virou para positivo, ele faz compra, tá? Então ele faz a entrada na virada desse high-low, tá? Na virada. Essa é a opção de virada de high-low. Vamos lá. O que você tem aqui de opção? Você tem a opção de escolher a tendência, se quer a favor ou contra a tendência, tá? Ou seja, se é a favor da tendência, virou de vermelho para azul, ele vai comprar. Se é contra a tendência, virou de vermelho para azul, ele vai vender, ele vai fazer o contrário, tá? Isso funciona também do outro lado. De azul para vermelho, ele vende a favor da tendência, de azul para vermelho, ele compra contra a tendência. Ele faz o inverso. Virada de mão, você pode escolher a opção de virada de mão, ou seja, toda vez que ele virar o high-low, ele vai virando a operação, por exemplo, virou aqui de vermelho para azul, compra, depois se virar de novo de azul para vermelho, aí vende, aí ele vai virando a mão, tá? Propriedades do high-low escadinha, você tem um período, o método que você pode escolher a cor do high-low de compra, a espessura, a cor do high-low de venda e a espessura. Você também tem um filtro de média móvel, tá? Esse filtro de média móvel, você pode escolher se você quer ligar ou desligar. Com essa média móvel, ele só vai fazer a entrada de compra caso a abertura do candle ocorra acima da média móvel. E a venda só vai ocorrer caso a abertura do candle seja abaixo da média móvel, tá? E aqui tem agora a estratégia de contagem de candles. Você tem que ligar a opção de contagem de candles, tá? Vamos lá, essa parte de contagem de candles aqui. Aqui você vai escolher a tendência, você quer a favor ou contra a tendência, a quantidade de candles que você quer, tá? Então como é que funciona? Se eu colocar 3 candles aqui, quer dizer que ele tem que fazer 3 candles negativos e na abertura do quarto ele faz uma venda. Para ele fazer uma compra, tem que fazer 3 candles positivos na sequência e na abertura do quarto ele faz uma compra, tá? Se eu colocar 2 candles aqui, no máximo 5. Tem que fazer 2 candles positivos, na abertura do terceiro ele faz uma compra, tá? Tem que fazer 2 candles negativos, na abertura do terceiro ele faz uma venda. E isso se estiver a favor da tendência. Contra a tendência ele vai fazer o contrário. Corpo do candle anterior em porcentagem, eu posso definir aqui, por exemplo, eu quero que o corpo do candle é tirando os pavis, tá? É o preço de abertura e a diferença do preço de abertura para o preço de fechamento do candle. Então eu posso colocar, com relação ao tamanho total do candle, eu quero saber qual é a porcentagem do tamanho do corpo com relação ao total. Então eu posso definir aqui. Isso é o candle anterior. Se o candle anterior tiver, por exemplo, pelo menos 50% de corpo, aí sim eu vou permitir que ele faça a entrada, entendeu? Tem o filtro de high-low também na contagem de candles, tá? Que você pode ligar ou desligar. E tem também um filtro de RSI que você também pode ligar ou desligar. Agora a estratégia de alinhamento de médias móveis, tá? Aqui você tem que ligar a estratégia de alinhamento de médias, tá? Aqui são 3 médias que ele usa, tá? Então aqui eu tenho 3 médias.
Primeira coisa que você vai fazer é escolher a tendência, se você quer a favor ou contra a tendência. Aqui tem a opção de saída no desalinhamento das médias, tá? Caso ele fizer o alinhamento das médias para compra e você tiver comprado, ele fizer o desalinhamento dessas médias, ou seja, alinhar para venda, ele vai fazer a saída. Caso você esteja vendido e ele alinhar essas médias para compra, ele vai sair da operação. É desalinhamento das médias, tá? O desalinhamento não é qualquer desalinhamento. O desalinhamento tem a ver com alinhamento de compra e alinhamento de venda. Se você está comprado, ele tem que alinhar para venda. Se você está vendido, ele tem que alinhar para compra. Então você tem aqui 3 médias móveis que você tem que configurar. Essa primeira é a menor, a segunda é a intermediária e a última é a maior, tá? Tem que configurar nessa ordem, tá? Menor, a 2 é a intermediária e a 3 é a maior. Você tem também aqui um filtro de high-low escadinha que você pode usar. O filtro é apenas caso o high-low esteja positivo para ele fazer compra e negativo para ele fazer venda, tá? E você também tem aqui um filtro de RSI, conforme eu expliquei acima, funciona da mesma forma, tá? Aqui você pode ligar ou desligar também. Você tem a opção agora do break-even, tá? Que é o stop móvel. O stop móvel, você tem aqui, além do break-even, você tem 2 tipos de stops, tá? Esse stop móvel 2 é uma novidade que eu coloquei aqui na versão 2.1, tá? Vamos lá. O break-even funciona da seguinte forma. Vamos supor, quantidade de pontos para ativar o break-even, 100 pontos. Ajuste do stop loss, 50. Então, vamos supor que eu faço uma entrada de compra a 100 mil pontos no mini índice, tá? Eu fiz uma compra no mini índice a 100 mil pontos, tá? Vamos supor que meu stop loss seja de 500 pontos, tá? Ou seja, ele está lá no 100.500. Eu coloquei 100 pontos aqui. Vamos supor que o preço suba e chega até 100.100. Tá? 100 pontos a favor da minha operação. O que ele vai fazer? Ele vai... aqui não é 99.500, aqui é 99.500 na verdade. O que ele vai fazer? Ele vai... Eu quero que ele ajuste o stop loss 50 pontos. 50 pontos é do preço de entrada. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai mudar esse stop loss para 100.050, tá? Então são 50 pontos acima do preço de entrada, que foi 100 mil. Caso eu coloque 0 aqui, tá vendo? 0 significa PE, que é preço de entrada. Ele vai mudar para o preço de entrada, que é 100 mil. Então o stop loss vai para o preço de entrada. Isso é para caso o preço volte contra você, você não perca mais nessa operação. Você tem a opção aqui também do stop móvel 1. Você tem aqui pontos para ativar o TS, é Trailing Stop, tá? Vamos supor que eu coloque 200. E mover o stop loss, vamos supor que eu coloque 100. Então ali, aqui eu cheguei a 100.050, o preço continuou subindo, por exemplo, chegou a 100.200. Tá? Vamos fazer o seguinte, vou colocar 0 aqui para ficar o cálculo mais fácil. Tá? Ele ajustou para 100 mil, tá? Que é para o 0 a 0. O preço continuou subindo e chegou a 100.200. De 100.200, que é o preço atual, para o stop loss atual, a distância é de 200 pontos. Ó. Eu coloquei aqui, quando tiver 200 pontos, eu quero que ele mova 100 pontos do stop loss. Então ele vai subir 100 pontos no meu stop loss, vai passar para 100.100. Quando o preço chegar a 100.300, ó, a distância é de 200 pontos de novo. Aqui ele passa para 100.200. Quando chegar a 100.400, ele passa para 100.300. É isso. E vai indo, tá? Agora eu tenho a opção do stop móvel 2. Você tem que ligar um ou outro, não pode ligar os dois juntos, tá? Porque eu coloquei uma trava para ele dar um erro, tá? Então você vai usar um ou outro. Se você ligar a opção 2, você tem a distância da entrada e subir o stop loss. Ó, você tem que separar por vírgulas, tá? Em cima e embaixo. Ó, essa primeira opção casa com essa segunda casa com essa segunda e essa terceira casa com essa terceira. Então eu coloquei lá 200.100, tá? Então o que significa? Vamos supor que a entrada foi a 100 mil. Eu coloquei, quando o preço chegar a 100.200, tá? Eu coloquei 200 aqui. Eu quero que ele pegue e jogue o meu stop loss a 100 pontos para trás desse preço. No caso de uma compra, para baixo. No caso de uma venda, para cima. Então se aqui eu estou comprado, esse 100.100, o stop loss, quando chegar no 100.200, o stop loss vai jogar para o 100.100, tá?
caso seja uma venda, quando chegar chegasse no 100.200, iria jogar o seu stop loss para os 100.300, que é 100 pontos para cima, tá? Aqui, quando chegar a 400 pontos, eu quero que ele jogue 200 pontos para trás. É do preço que ele entrou, tá? Então, 400 pontos, ou seja, quando chegar a 100.400, ele vai jogar o meu stop no 100.200. 200 pontos para baixo do preço onde ele fez a entrada, tá? Stop móvel independente, como é que funciona? O stop móvel independente, ele vai funcionando até que o break-even seja executado. Quando o break-even for executado, aí o stop móvel independente para de funcionar, tá? Ele funciona o seguinte, cada tick que o preço for a favor da operação, ele sobe um tick do stop loss. Então, se você, por exemplo, ele subiu 50 pontos do seu preço de entrada, por exemplo, foi a favor de 50 pontos, ele vai subir 50 pontos do seu stop loss. Então, cada tick que você ganhar, ele sobe um tick do seu stop loss. Filtro de agressão não funciona no Forex nem no backtest. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor, eu coloco 500 negócios, porcentagem agressora 70. O que eu estou falando aqui? Eu quero que ele avalie os 500 últimos negócios, tá? Do histórico de negociações. Avalie quantos contratos tem de compra e quantos contratos de venda. Então ele vai ver com relação ao total qual que é a porcentagem de contratos de compra e qual que é a porcentagem de contrato de venda. Então eu só quero que ele faça compra caso a porcentagem de contrato de compra seja 70% do total. E só faça venda caso essa porcentagem de contratos de venda seja no mínimo 70% do total, tá? Aqui vem essa parte onde eu coloquei aqui no painel, porcentagem de compra e porcentagem de venda, tá? Então quando você liga essa opção, ele vai mostrar aqui para você essa porcentagem, ó. Ele está mostrando quantos por cento de compra e quantos por cento de venda. Somando essas duas opções dá 100%. Neste momento ó, ele está com 60%, quase 70% aqui. Agora já caiu, né? Porque é muito rápido. Ó, ele está com a porcentagem de compra do lado esquerdo e porcentagem de venda do lado direito, tá? Você tem aqui também, vamos lá. Agora tem as saídas parciais, tá? Que você pode ligar ou desligar. Tem a distância da entrada ou do preço médio, dependendo da ocasião, e o contrato volume. Então aqui, por exemplo, eu coloquei 100, 200, 300, 1, 2, 3. Você tem que separar por vírgulas, a quantidade de cima tem que ser igual à quantidade de baixo. Tem 3 elementos em cima e 3 elementos embaixo, tá? Então aqui eu coloquei, quando tiver 100 pontos a favor da operação, eu quero que ele execute um contrato, que ele elimine um. Quando chegar a 200 pontos, elimine mais 2. Quando chegar a 300 pontos, elimine mais 3. Reentradas contra a operação, tá? Você tem a opção de ligar ou desligar. Você tem a opção de colocar as ordens a mercado ou na pedra. Você tem a distância da entrada aqui, tá? Em pontos. Quantidade de contratos e take profit do preço médio em pontos, tá? Então, como é que funciona aqui? É contra a operação. Então, se você entrou a 100 mil pontos e colocou 100, 200, 300, ele vai colocar uma reentrada a 99.900, outra 99.800 e outra 99.700, tá? E cada entrada aqui está na direção. Quando ele fizer uma entrada 99.900, ele vai fazer a execução de um contrato e vai colocar o take profit a 500 pontos de distância do preço médio. Quando pegar a ordem de 99.800, ele vai executar dois contratos e colocar o take profit a 400 pontos de distância do preço médio. Quando ele pegar a ordem a 99.900, ele vai executar 3 contratos e colocar o preço médio o take profit a 100 pontos de distância do preço médio, tá? Então aqui eu tenho também reentradas a favor, se você quiser usar. Aqui é contra a operação, aqui é a favor. Então como é que faz? Entrou, por exemplo, a 100 mil, eu coloquei 100, 200, 300, ele vai fazer uma nova entrada a 100.100, uma nova a 100.200 e uma nova a 100.300, tá? Aqui no caso eu estou dando um exemplo de uma compra que foi executada a 100 mil pontos. Então cada entrada ele vai ter também a sua quantidade de contratos correspondente e o TP é da distância do aumento de posição, tá? Não é da distância do preço médio, porque senão não vai dar certo, vai dar errado o cálculo por causa do preço médio, tá?
Então, se você colocou aqui, por exemplo, 100 pontos, a execução foi da ordem foi a 100 mil. Quando chegar a 100.100, ele vai colocar, ele executar essa ordem 100.100, ele vai colocar o take profit a 100.600, tá? Que é 500 pontos de distância do aumento de posição. O gradiente linear, você tem aqui também a opção de ligar ou desligar. Ele funciona parecido com os aumentos de posição, só que tem uma diferença aqui, tá? Aqui ele tem as distâncias que é igual, tá? Só que ele tem os alvos, tá? Os alvos são realizações parciais que ele vai fazer de cada aumento de posição. Você tem o volume de entrada, que tem a ver com as distâncias, e tem o volume de saída, que tem a ver com os alvos, tá? E tem um take profit também do preço médio. Então aqui, vamos supor que você fez uma entrada 100 mil, tá? Ele vai colocar um aumento de posição a 100 mil e a 99.900, tá? 900. Vamos supor que aqui eu coloque 50 pontos, aqui 100 e aqui 150. Então, quando chegar a 99.900, ele vai executar um contrato, tá? E vai colocar uma realização parcial a 50 pontos de distância do 99.900, ou seja, 99.950, tá? Que também vai ser executado com um contrato. Então, o que acontece? Quando pega um aumento de posição, ele libera a realização parcial daquele aumento, e quando pega a realização parcial, ele reposiciona o aumento de posição no lugar onde ele estava anteriormente, tá? Gradiente linear é bem mais avançado do que o aumento de posição comum, tá? Vamos lá. Aqui tem também as viradas de mão, tá? A virada de mão você não pode usar com gradiente linear, nem com os aumentos de posição, tá? Não pode usar. Somente com break-even, controle stop, com stops móveis você consegue usar. A ideia das viradas de mão é que você costuma utilizar operações mais secas do que com as outras funcionalidades, tá? Porque senão fica muito agressiva a operação. Então, você não consegue usar com essas reentradas a favor, gradiente linear, essas funcionalidades você não consegue usar com virada de mão. A virada de mão você tem a opção de ligar ou desligar, tá? Pontos para a virada de mão é quantos pontos contra a operação que ele vai fazer para que eu vire a mão, tá? Por exemplo, eu entrei a 100 mil pontos. Quando chegar a 90, eu entrei comprado a 100 mil pontos, tá? Se o preço chegar a 99.900 contra a minha operação, eu quero que ele vire a mão para vendido, tá? Só que ele entre com 2 contratos, tá? Que ele entre com 2. O take profit, tá? O take profit é a mercado, é o único take profit que é a mercado do robô, tá? Que não é na pedra. O restante dos outros take profits você tem a opção de colocar na pedra também, tá? E você tem também o stop loss. Esse stop loss vai ser do último movimento da última virada de mão. A última virada de mão ele vai pegar o stop loss, tá? Então você pode virar na mão. A cada 100 pontos aqui, ó, quero que ele vire a mão. Não deu take profit, o preço foi pro lado errado. Eu entrei comprado, foi pro lado errado, eu quero que ele vire para vendido. Entrou vendido, foi pro lado errado, eu quero que ele vire para comprado. É assim. E você tem aqui também o martingale tradicional. Tem a opção de ligar ou desligar. Então você tem um volume inicial, volume multiplicador e o volume máximo. Como é que ele funciona? Vamos supor, a primeira entrada na operação eu entrei com um contrato. Se eu perder nessa operação, na próxima operação ele vai entrar com 2. Se na próxima operação perder, na próxima ele entra com 4. Só que ele não vai mais aumentar o volume, porque eu coloquei que o volume máximo tem que ser 4. Então, em todas as operações que se ele continuar perdendo, ele vai entrar com 4, tá? Só que na operação que ele ganhar, na próxima ele volta com 1 de novo. Eu tenho aqui a meta mínima em dinheiro da operação, que eu posso ligar ou desligar. São essas metas aqui, ó. Saldo da garantia da operação, tá? Como é que funciona? Saldo da operação, lucro da operação. Vamos supor que eu coloque aqui 200, 100. Aqui 400, 200. E aqui 600, 300. Ó, a gente pode observar que eu tô do valor comecei menor e foi aumentando. Quer dizer, que se eu chegar a 200 reais positivo na operação, eu quero que ele tente me garantir 100 reais, tá?
Caso chegue a 400, eu quero que ele me garanta 200. Caso chegue a 600, eu quero que ele me garanta 300. Isso é para caso a operação, você chega a estar positivo e a operação volte tudo e você sai no negativo, tá? Então a ideia aqui é tentar garantir uma parte do lucro da operação que você está operando. E aqui, só que você tem também do dia, tá? Do dia você pode fazer a mesma coisa, só que aqui é do dia. Se o saldo do dia, por exemplo, chegou a R$300, eu quero, caso o preço volte contra mim, eu quero que ele me garanta 200. Mas se continuar subindo e chegar a 500, eu quero que ele me garanta 400. Mas se o preço continuar subindo, continuar tendo lucro, né? E eu chegar a 1000, eu quero que ele pelo menos me garanta 800, tá? Então aqui é assim, pegou a primeira meta, não chegou a 200, se o preço continuou indo a favor, se continuou ganhando mais, quando chegar a 500, ele vai travar para caso volte você feche com 400. Caso continue subindo e chegue a 1000, tá? Ele vai travar, caso você volte, ele vai travar no 800, tá? Então você tem até 6 opções de metas, tanto da operação quanto do dia. E aqui você tem no painel essa opção aqui, ó, saldo da garantia da operação, saldo garantia do dia. Quando a meta for alcançada, ele vai colocar essas duas informações aqui, para você poder saber em que meta que você está. Você também tem as metas financeiras aqui, lucro máximo da operação e prejuízo máximo da operação. Caso bata uma dessas duas metas, a operação é fechada e você continua operando no dia. Lucro máximo do dia e prejuízo máximo do dia. Caso bata no lucro ou no prejuízo que você informou, o robô vai parar, ele vai parar de operar no dia e você tem o lucro da semana e o prejuízo da semana. Caso bata no lucro ou prejuízo da semana, o robô vai parar de operar na semana. E você tem o lucro e o prejuízo também do mês. Caso bata no lucro ou no prejuízo do mês, o robô vai parar de operar no mês, tá? Essa opção de metas financeiras séries contínuas é o seguinte, pessoal. Quando você... O ativo de séries contínuas, ele costuma mudar de letra. Então, assim, por exemplo, a gente estava no INQ 21. Agora, a letra hoje mudou para o INV 21. Então, o que acontece? Se você colocar, por exemplo, o lucro do mês, tá? Ele vai somente considerar se você colocar o ativo que você tá operando aqui no robô. Por exemplo, se você colocar o INV21, que é o ativo de hoje, ele não está considerando nenhum lucro que teve no mês aqui. Por quê? Porque a letra do ativo mudou, tá? Porque para o ativo INV21 não existe nenhuma operação ainda que foi realizada no mês. Porém, você realizou operações naquele ativo. Você realizou no INQ21. Olha o problema que você tem, tá? Você já realizou no ativo, porém a letra era outra. Agora, como é que você resolve isso aqui no robô? Você coloca as 3 primeiras letras do ativo. Então, eu quero que o ativo que comece com IN, que ele considere que seja o ativo para fazer o cálculo do mês, da semana, tá? Então, aqui eu quero que ele faça esse cálculo para mim, considerando essas 3 primeiras letras, tá? Isso só é para a semana e para o mês, tá? Para o dia não vai ter problema, nunca. Mas para a semana e para o mês, sim. Então, aqui no caso do mini índice, aqui você liga nessa opção. No caso do mini índice, o IN. No caso do mini dólar, WDO, por exemplo, tá? Stop offset, como é que funciona? Muitas vezes acontece de o preço pegar no take profit ou no stop loss e não fechar a operação. Isso se chama de stop offset. Quem fecha essa operação é a corretora, tá? Não é muitas vezes, tá, pessoal? Algumas vezes pode acontecer isso. Como já aconteceu, tá? E pode acontecer novamente. Então, você pode colocar aqui, pontos, forçar o encerramento da operação. 50 pontos. Vamos supor que você faça uma entrada e ele fique e o preço caia além do stop loss e não feche a operação. Quando ele chegar a 50 pontos de distância, o robô vai tentar forçar o encerramento dessa operação. Ele vai tentar, tá? Porque quem deveria fechar essa operação era a corretora, mas o robô vai tentar fechar, tá? Mas é uma forma de você ter uma segurança a mais. Mas infelizmente isso é um problema da corretora, né? Não é um problema do robô, tá bom?
Então aqui está tudo explicado, aqui a versão 2.1. Tem algumas coisas novas que foram acrescentadas. Outras coisas pontuais foram retiradas, porque as estratégias ficaram muito conservadoras, deu algum problema na questão das entradas. Então a gente acabou tirando algumas coisas, como por exemplo, o filtro de vertex ele tinha em todas as estratégias. Nós deixamos apenas o afastamento DX. E o filtro de RSI não tinha em todas as estratégias, agora tem. Tá? Então a gente fez essas mudanças. Assim como o filtro de RSI, agora ele tem 2 níveis, que é uma novidade também, tá? Coisas aí que são diferentes da versão 2.0, tá? Aqui a questão das saídas parciais são ao mercado, tá? Reentradas contra, você tem a opção de colocar a mercado na pedra. Reentradas a favor são ordens pendentes, porém são ordens pendentes a mercado, né? Não tem como ser na pedra, porque tem que ser a favor da operação. E o gradiente linear é na pedra, tá bom? Só mostrando aqui o site para vocês, para quem não conhece. Aqui é o www.imperiodosbots.com.br, tá? Você tem aqui em robôs a opção do vitalício, você tem a opção do plano mensal, você tem o grupo VIP, tá? Então aqui, se você vier aqui em vitalício, tá? Você tem aqui, por exemplo, o robô Dylion, é esse robô que eu estou informando. Você tem a versão para B3 e tem a versão para Forex, são licenças diferentes, tá? Aquele que faz a aquisição tem direito a uma licença de uma corretora, tá? Uma corretora apenas, tá? Só uma coisa para deixar clara, tá? Que a pessoa, quando ela faz a aquisição do robô, ela tem que escolher qual o login do MetaTrader. O login do MetaTrader é esse número que aparece aqui em cima, tá? Arquivo, ó, login da conta de negociação, é esse login, é o mesmo número que está aqui em cima. Ela tem que informar esse login da corretora que ela vai operar. Esse número não vai poder ser alterado depois, tá? Se a pessoa precisar mudar de corretora, ela vai ter que adquirir uma nova licença, tá? Então eu tenho aqui, você tem a versão para B3 e tem a versão para Forex, tá? Clicando aqui, você vai abrir aqui a opção, tem todas as informações do robô aqui, né? Tudo detalhado aqui também, as funcionalidades, tá? O vídeo explicativo, tá? E tem também você pode fazer aquisição. As formas de pagamento que tem aqui no site são Pix, PagSeguro e PayPal, tá? Essas são as 3 formas de pagamento. Temos aqui também o grupo VIP. Aquele que entra para o grupo VIP, tá? Ele tem o direito a utilizar o robô, tá? Ele tem a opção mensal do robô, ele paga R$200 e usa por um mês, tá? Um mês no grupo VIP e um mês também utilizando o robô, tá? Aqueles que entram para o grupo VIP e compram o vitalício é 1.400, a pessoa paga R$1.000 apenas no vitalício, para aqueles que estão no grupo. E também aquele que tem o vitalício e está no grupo, paga apenas R$150 pelo grupo, paga um pouco menos, tá? Mas aqueles que entrarem no grupo sem o vitalício, ela paga R$200, tá? Lembrando que, logicamente, que ela recebe o robô também para operar, tá? Só que o prazo mensal, né? Prazo mensal. Então tá aqui, ó, o grupo VIP. Receba setups, parametrizações para diferentes bancas. Receba todas as atualizações do robô sem custo, tá? Só para aqueles que estão no grupo que recebem sem custo. Receba orientações sobre o mercado atual. O cliente do grupo VIP não paga pela atualização do robô Dylion, tá vendo? Para aqueles que estão no grupo VIP, o vitalício do robô Dylion custará apenas R$1.000 para uma licença de B3 ou Forex. É uma corretora só, tá? De B3 ou Forex, uma das duas. E pagará apenas R$150 por mês pelo grupo VIP. Então, aqueles que não querem inicialmente adquirir o vitalício, pode entrar diretamente para o grupo VIP. Paga R$200, tá? E a pessoa ela recebe o robô para operar também de forma mensal, tá? Durante o tempo que ela tiver no grupo VIP. O grupo VIP é um mês de utilização, tá?
O objetivo do grupo VIP é compartilhar setups. Nós criamos os setups, tá? Nós desenvolvemos setups, a gente tem ferramentas, técnicas para criar esses setups. Você recebe orientações lá também, tá bom? E a gente também tira todas as dúvidas aí que vocês tiverem com relação ao robô e com relação ao mercado, tá? Salientando aqui que a licença é para apenas uma conta real de qualquer corretora, que deve ser informada após a aquisição. O cliente não poderá trocar de corretora após a aquisição, devendo adquirir uma nova licença, tá? Então é isso, tá? Aqueles que tiverem dúvida ou precisarem de alguma coisa, basta entrar em contato comigo, tá? Através do WhatsApp ou pelo Telegram, tá? Aqui no site tem aqui do lado esquerdo o WhatsApp, do lado direito aqui o Telegram. E eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Que vocês tenham um excelente dia.